Nesse momento eu tenho certeza que tem muita gente buscando como investir em renda variável, por onde começar, quais são as melhores opções. Prova disso é justamente o movimento atual de entrada de pessoas de CPFs na Bolsa de Valores. E fica a dúvida, né? Por onde começar? Quais são as melhores opções do mercado hoje para quem quer começar em renda variável, se sente às vezes muito inseguro, ou, por exemplo, não sabe como começar a investir em uma ação, como analisar, como é que faz. E dentro disso nós temos algumas opções. Uma delas, que é a opção que eu vou falar hoje, são os ETFs. Então, se você quer saber mais sobre essa modalidade, que é muito indicada inclusive para quem está começando, fica aí comigo e acompanha o vídeo até o final. Antes de começar a falar sobre os ETFs, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal e curtir o vídeo. Se tiver alguma dúvida também pode comentar, é bem importante para o canal para que esse meu trabalho consiga atingir outras pessoas e também para que você continue recebendo esse tipo de conteúdo de maneira gratuita e contínua. Bom, vamos lá. Para quem não sabe de onde vem a sigla ETF, ela vem do inglês Exchange Traded Funds. Eles são uma opção muito interessante para quem quer começar em renda variável, como eu falei anteriormente, principalmente porque é muito difícil começar uma carteira de ações, estudar muito para ela, estudar muito para fazer stock picking, ou seja, comprar ações, escolher as próprias ações, isso por uma série de variáveis, porque não é muito simples desenvolver análises de ações e tudo mais. E às vezes também terceirizar essa decisão acaba sendo um pouco complicado. Então uma maneira interessante de começar a botar o pezinho na água ali para sentir a temperatura são justamente os ETFs. Inclusive eles fazem parte de uma carteira, de uma composição de carteira de muito investidor mais cascudo, mais experiente. Isso porque alguns investidores com patrimônio muito grande e que não querem ficar o tempo todo escolhendo ações, envolvidos muito com esse mercado, porque simplesmente eles têm outros afazeres, outras tarefas, né? Existem muitos médicos, por exemplo, existem muitos profissionais liberais, grandes empresários, que optam por gastar o tempo deles, usar o tempo deles com a família e, quando se trata de trabalho, de fazer dinheiro, utilizar onde eles mais sabem fazer dinheiro, que é com o próprio trabalho deles, aquilo que eles estudaram muito para fazer, aquilo que eles são bons em fazer. E às vezes analisar a ação não faz parte desse contexto. Eles teriam que abrir mão de um tempo com a família, talvez, ou abrir mão de algo que eles sejam mais produtivos para tentar fazer análise de ações. Como eles conseguem terceirizar isso, ou seja, comprar ali os ETFs e sabem que, de acordo com a variação do índice, o ETF vai acompanhar, ou seja, numa alta da bolsa ele vai pegar toda essa alta junto, é muito mais tranquilo, é muito mais seguro. Ele também acaba limitando as perdas dele. Por quê? Porque se ele perde, por exemplo, é interessante fazer análise de ações, às vezes, mal escolhidas, né? Por exemplo, quando se escolhe uma ação que ela cai muito, que ela está sofrendo muito com o mercado e ela está em declínio, existe um risco muito grande dessa ação ou dessa empresa, enfim, acabar quebrando, enfim, existe sempre esse risco para quem faz stock picking, para quem investe em empresas, para quem é sócio de empresas. Quando se compra um ETF, por exemplo, o risco é muito diluído, porque se compra uma cesta com muitas empresas. Um ETF da Bolsa Brasileira, um ETF da Bolsa Americana, tem lá suas 70, 100, 500 ações dentro de grandes empresas. Então, se uma, duas, três, 10 delas forem mal, em algum determinado período da economia, enfim, em algum ciclo, isso não vai prejudicar o ETF, a carteira como um todo. Então, o risco acaba sendo diluído, acaba sendo muito menor. Uma vantagem dos ETFs, quando comparados também com fundos de ações, por exemplo, é que a taxa de administração é menor. A taxa cobrada para administrar esses fundos, justamente por eles terem uma gestão passiva e não ativa como fundos de ações, que precisam ter toda uma equipe fazendo escolha, análise de ações o tempo todo, né, para poder tomar ali as decisões que julgarem mais corretas e poder, né, sempre ultrapassar o índice também, o índice Bovespa, mas tem o risco de não conseguirem também. Então, às vezes, o risco de se pagar uma taxa maior e do desempenho ser inferior acaba sendo grande também, mas essa é uma questão muito de análise, muito de momento também, muito depende também do tipo de fundo de ações. A gente está falando aqui de algo
um pouco mais seguro, um pouco mais conservador, mas dentro de renda variável, e depois eu vou mostrar alguns indicadores que vão ilustrar isso que eu estou falando em termos de rentabilidade. Outra dúvida recorrente em relação aos ETFs é como investir, né? Como é que funciona esse tipo de investimento? É simples. Primeiramente, precisa ter uma conta em uma corretora, acessar o home broker, digitar o código do ETF desejado e mandar a ordem de compra. É bem simples. Eles são negociados na bolsa de valores, então não tem um outro meio para se investir em ETFs para o investidor, para o pequeno investidor, pessoa física. A título de exemplo, eu separei 3 dos mais comuns ETFs da bolsa brasileira, negociados na bolsa brasileira, que são o IVVB11, que é um ETF que replica o índice do S&P 500, que são as 500 maiores empresas da bolsa americana, o BOVA11, que é um ETF que replica o próprio índice Bovespa da bolsa brasileira, que é o principal índice, e o Small 11, que é um índice de small caps, né? Ou seja, são empresas um pouco menores da bolsa brasileira que compõem, né, esse índice e também é muito negociado na bolsa brasileira. Para título de ilustração também em relação à rentabilidade, conforme prometido anteriormente, eu vou passar a rentabilidade desses 3 ETFs para vocês aqui, contando os últimos 12 meses, né? Então, o que a gente tem? O Small 11, que é esse índice de Small Caps, ele valorizou 44% até o presente momento da gravação desse vídeo, nos últimos 12 meses. O BOVA11 acabou valorizando 24%, ele acabou, né, acompanhando o índice Bovespa, 24% até o momento da gravação do vídeo. E também até o presente momento, o IVVB11, que é esse índice da Bolsa Americana, valorizou 21%. Lembrando também que, a título de diversificação, também o IVVB11, por ser um ETF da Bolsa Americana, ele acaba pegando um efeito também do dólar, da taxa de câmbio. Ou seja, se o dólar sobe muito, a tendência também, claro, depende do desempenho das empresas americanas, mas a tendência é que ele se valorize também em relação à Bolsa Brasileira, por exemplo, a outros ETFs da Bolsa Brasileira. Por isso que numa composição de carteira um pouco mais robusta é interessante diversificar também em ETFs, ter ETF da Bolsa Americana e ETF da Bolsa Brasileira também. Se você está pela primeira vez assistindo a um vídeo meu, não se esquece de, além de se inscrever aqui no canal, também me seguir nas outras redes, no Instagram e no Twitter. Os links estão aqui na descrição desse vídeo e eu te espero também nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!